condenação era minha, aquela condenação era tua, mas Ele está tomando sobre si. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não é possível entender a alegria do domingo sem entender a dor da sexta-feira. Não é possível entender a ressurreição do domingo sem compreender a morte da sexta-feira. Não é possível entender a glória do domingo sem entender a vergonha da sexta-feira. Mas a sexta-feira aconteceu, Ele recebeu a dor, Ele recebeu a condenação, Ele morreu em meu lugar, era eu. E assim como Ele recebeu a condenação em meu lugar, no domingo eu tenho a certeza, vai ter vida. Vai ter vida, não vai ter morte, vai ter vida, porque Ele venceu, Ele recebeu a condenação em meu lugar. Era eu, oh glória, era eu. Você pode cantar essa canção, era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Você pode cantar na sua casa, aonde você estiver conectado no canal. Aleluias, povo de Deus, há uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração agora. Abra a sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Há uma palavra de Deus ao seu coração agora. Onde você estiver, fique conectado conosco, pois há uma palavra de Deus para abençoar o seu coração neste dia tão especial. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 21. A versão bíblica que eu tenho em mãos é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O texto diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Palavra de Deus. Meus amados, nós estamos em uma data muito especial. Nós estamos em uma data maravilhosa. Domingo, no nosso calendário, o mundo lá fora comemora o dia da Páscoa. Mas na verdade, para nós cristãos, nós entendemos que a Páscoa é uma festa judaica. E para nós, a Páscoa tem um significado pelo fato do que ocorreu nessa mesma data, há mais ou menos 2000 anos atrás, em um domingo de manhã bem cedo, que foi a ressurreição de Jesus. E por isso que domingo a gente chama de domingo de Páscoa, mas nós cristãos poderíamos muito bem chamar melhor esse dia de domingo da ressurreição. Porém, nós estamos na sexta-feira, e eu gostaria de refletir ao seu coração nessa tarde que não é possível entender o brilho do domingo da ressurreição sem entender o que antes aconteceu na sexta-feira escura. Não é possível entender a glória de tudo o que aconteceu no domingo da ressurreição sem refletirmos sobre tudo o que aconteceu na sexta-feira daquela mesma semana, aproximadamente 2000 anos atrás. A ressurreição de Cristo no domingo só tem sentido, só tem valia mediante ao que aconteceu naquela sexta-feira antecedendo aquele domingo. E à luz de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, eu quero refletir ao seu coração nessa tarde o que aconteceu na sexta-feira, a sexta-feira da crucificação de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, ele poderia ser chamado de evangelho em miniatura. Há quem comente que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, se nós perdêssemos toda a Bíblia e sobrasse apenas esse versículo, há quem comente que poderíamos entender o evangelho de tantas verdades preciosas colocadas dentro de um único versículo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, é o resumo do que é o evangelho do Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, é o resumo do que Deus quis revelar ao homem através do seu Filho Jesus.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 é o plano mais perfeito da história, concretizado e explicado em apenas 2 ou 3 linhas, dependendo da Bíblia que você tem nas suas mãos. Dentro desse texto, há verdades tão preciosas que, se fôssemos aqui nesta tarde discorrer tudo o que está nesse texto, precisaríamos invadir a noite. Mas eu quero colocar algumas coisas diante dos seus olhos e fazer você entender quão maravilhoso é este evangelho. O apóstolo Paulo aqui está nos falando sobre o ministério da reconciliação. O que é a reconciliação? A reconciliação é o ato de Deus perdoar a humanidade. Lembra da história de Gênesis capítulo 3? Um homem, uma mulher, uma árvore, uma serpente e a ordem de Deus: não coma do fruto. O homem desobedeceu. A partir desse dia, Deus e a humanidade estavam irreconciliáveis, longes. O homem ficou distante de Deus por causa do seu pecado. E Paulo explica aqui no capítulo 5 que Deus se reconciliou conosco. Porém, Paulo vai explicar como é que Deus escolheu para se reconciliar com a gente, qual foi o caminho que Deus usou. E Paulo começa dizendo que aquele que não conheceu pecado. De quem Paulo está falando? Está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o evangelho vivo, a boa notícia viva. Paulo diz que ele não conheceu pecado. Jesus era santo, Jesus era perfeito. João capítulo 1 diz que ele é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O versículo 14 diz que o verbo se fez carne. Porém, Lucas capítulo 1 diz que na encarnação de Jesus aconteceu algo especial, porque ele não nasceu de uma concepção de um homem e uma mulher. Não, ele nasceu na barriga de Maria, mas foi gerado pelo Espírito. E disse o anjo a Maria: o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Ele era santo na eternidade. Quando se encarnou, quando se tornou carne, ele veio santo. Hebreus capítulo 4 versículo 15 diz que ele em tudo foi tentado, mas não havia pecado nele. Ou seja, na eternidade era santo. Quando entrou no tempo e se encarnou, o verbo se fez carne, ele se encarnou de forma santa. E quando viveu nesta terra, ele viveu de forma santa. Sim, o diabo tentou no deserto, os fariseus o tentaram, os demônios tentaram o derrubar, mas não conseguiram. A Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas nele não havia pecado. Pedro vai dizer em uma de suas cartas, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele vai dizer que o seu sangue é puro, mais precioso do que os metais preciosos que nós consideramos, a saber, o ouro e prata. Pedro diz: não é ouro, não é prata, mas é o precioso, puro sangue de Jesus. Ele não tinha pecado. Ele não tinha erro, nele não havia mazelas. Mas Paulo diz que Deus o fez pecado por nós. Preste atenção, Jesus não tinha pecado. Jesus não precisava morrer naquela cruz por ele mesmo. Ele não tinha pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se nele não tem pecado, ele não precisava morrer. Porém, Paulo nos explica que quando Jesus naquela sexta-feira está morrendo na cruz, está recebendo aquelas chibatadas, carregando a cruz, e quando ele é pendurado naquela cruz, o que Paulo está revelando é que ele está se tornando pecado em nosso lugar. Ele não tinha pecado, nada nele o condenava, mas ele se fez pecado no meu e no seu lugar. No capítulo 53 de Isaías, 600 anos aproximadamente antes de Cristo, ele declara: ele
se fez maldito em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo naquela cruz, porque ele naquela cruz, mesmo sem pecado, Deus sobre ele imputa o pecado de toda a humanidade, e sobre ele está todos os erros, todas as mazelas, todos os pecados da humanidade estão sobre ele. É por isso que no alto do Calvário, ele vai dizer no capítulo 27, versículo 46 de Mateus: Deus meu, por que me desamparaste? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Esse é um dos textos mais emblemáticos da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Jesus vai citar um salmo bíblico, e ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparastes? O que Jesus está dizendo aqui? Qual é a verdade que Jesus está exprimindo? Qual a verdade que ele está revelando a nós? É que neste momento, no alto da cruz, o que está mais doendo nele não é os cravos nas mãos e nos pés. O que está mais doendo nele não eram as chicotadas que ele levou. O que está mais doendo nele não foi o peso da cruz que ele carregou. O que mais está doendo nele não foi os tapas, os socos e a cusparada e todas as palavras que falaram contra ele. Não! O que está doendo sobre ele naquela cruz é o peso da ira de Deus que está descendo sobre ele. E o Pai vira as costas para o Filho neste momento, porque ele torna-se o escândalo da cruz. E agora aquele que não tinha pecado se fez pecado. Ele está sendo condenado no nosso lugar. Ele está recebendo a culpa no nosso lugar. Ele está recebendo a vergonha em nosso lugar. Ele está recebendo a condenação em nosso lugar. Ele está recebendo a dor em nosso lugar. Jesus, no alto daquela cruz, sente o que nós éramos para sentir a eternidade: o total abandono de Deus. É por isso que ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Deus o torna pecado em nosso lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Era para eu estar lá. Era para você estar lá. Era para nós estarmos lá. Mas naquele dia, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar. Era eu. Aleluia. Era você, era nós que éramos para ser feridos por Deus. Aquela condenação era minha, aquela condenação era tua, mas Ele está tomando sobre si. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não é possível entender a alegria do domingo sem entender a dor da sexta-feira. Não é possível entender a ressurreição do domingo sem compreender a morte da sexta-feira. Não é possível entender a glória do domingo sem entender a vergonha da sexta-feira. Mas a sexta-feira aconteceu. Ele recebeu a dor, ele recebeu a condenação, ele morreu em meu lugar. Era eu. E assim como ele recebeu a condenação em meu lugar, no domingo eu tenho a certeza: vai ter vida. Vai ter vida, não vai ter morte, vai ter vida, porque ele venceu, ele recebeu a condenação em meu lugar. Era eu, oh glória, era eu. Você pode cantar essa canção: era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Você pode cantar na sua casa agora, aonde você estiver conectado no canal da família vida. Era você que foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida, escandaloso amor me
se fez pecado para que nele, oh glória, preste atenção nisso, para que nele, oh glória, tudo é nele. Você precisa entender essa verdade desse texto. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É nele, foi graças a ele, foi por ele. O texto termina dizendo: fomos feitos justiça de Deus. Você está comigo nessa mensagem? Você está ligadinho no que eu estou falando? Paulo diz que fomos feitos justiça de Deus. Do que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando sobre a grande doutrina da justificação. Nós somos feitos justiça de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querida. A gente ouve muito falar sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre o perdão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: você só entende o valor da graça, da misericórdia e do perdão quando você entende como Deus leva a sério a sua justiça. O homem havia pecado, alguém precisava pagar o preço do pecado. Porque se Deus simplesmente perdoa o homem por perdoar, Deus se tornaria conivente com o seu pecado. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça também. A justiça de Deus precisava ser saciada. A justiça de Deus precisava ser cumprida. A justiça de Deus precisava se tornar plena. É por isso que quando Jesus está naquela cruz, Ele está nos representando. Porque quando o diabo ou qualquer homem ou qualquer principado vier nos acusar e dizer: pecou, tem que morrer, nós temos a certeza que alguém já morreu em nosso lugar. Oh glória! Eu me lembro uma história, um dia, que Martinho Lutero, ele conta uma experiência, o grande reformador do século XVI. Ele conta uma experiência que um dia, numa madrugada, um demônio encontra e começa a o acusar. Martinho Lutero, você pecou aqui, você pecou ali. Lutero, você pecou, você desobedeceu, você fez isso. Quando Martinho Lutero pegou a lista do que o demônio tinha feito dele, ele disse: a lista está pequena, deixa eu acrescentar. Eu menti, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas a lista não termina aqui. Deixa eu colocar embaixo: o sangue de Jesus me limpa de todos os pecados. Aleluia. Ele já pagou o preço no meu lugar. Ele já pagou o preço no seu lugar. A justiça de Deus já foi saciada. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe qual é a maior raiva do diabo com relação à minha vida e com relação à sua vida? E o que ele não quer que você saiba é que o preço já foi pago. O diabo não quer que você saiba que o preço já foi pago. O diabo não quer que você saiba que nenhuma condenação há. O diabo não quer que você saiba que nada tem poder de te prender. Mas eu vim aqui nessa tarde para pregar e para dizer: há poder no sangue de Jesus. E eu vou dizer uma coisa: o sangue de Jesus continua perdoando pecados. Aquele sangue derramado há 2000 anos atrás continua perdoando pecadores. E o sangue de Jesus pode alcançar a tua vida, pode alcançar a sua vida nesta tarde. Deixa eu orar por você, deixa eu orar com você depois dessa palavra aos nossos corações. Oh Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa tarde, nós te exaltamos por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela sexta-feira. Sim, nós jubilamos com o domingo, nós saltamos com o domingo, nós te bendizemos pelo domingo, mas nós reverenciamos a sexta-feira, nós magnificamos pela sexta-feira, nós nos rendemos mediante ao teu amor manifestado com o sangue do teu Filho no Calvário, porque nós compreendemos que só podemos agradecer pelo domingo se primeiro entendermos
vimos a sexta-feira e nós entendemos, Ele não tinha pecado, Ele morreu em nosso lugar, oh glória, e este sangue tem poder de nos justificar. Oh Deus, onde houver um coração aberto nesta tarde, de alguém que ouviu esta mensagem e creu na Tua palavra, quem sabe está desanimado, pensando em parar, pensando em desistir, oh Deus, mostra para ele que grande é o Teu amor, e pelo Teu Espírito Santo, aviva este irmão, aviva esta irmã, que ele possa sentir a Tua presença preciosa nesta tarde, que o aviva, que o balança, que o enche da Tua glória, e que revela quão grande é o Teu amor, que entregou o Teu Filho em nosso lugar. Nós Te agradecemos, porque o Senhor morreu em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te louvamos, nós Te louvamos. O que o meu amado fez por mim, consumou tudo até o fim. O que o meu amado fez por mim, consumou tudo até o fim. E o véu se rasgou, me conectou com o Pai. E só porque não pôde ficar mais, me disse vai. E todo pecado o Rei da Glória já venceu. E agora sou eu. E agora sou eu. Sozinho eu não consigo, Deus, me ajude a ser mais seu. O que o meu amado fez por mim, consumou tudo até o fim. O que o meu amado fez por mim, consumou tudo até o fim. E o véu se rasgou, me conectou com o Pai. E só porque não pôde ficar mais, me disse vai. E todo pecado o Rei da Glória já venceu. E agora sou eu. Agora sou eu. Continue cantando ao Senhor. Sozinho eu não consigo, Deus abençoe seu dia. Você vai ter um domingo abençoado, ajude a mas ser entenda o valor da mais sexta-feira sangrenta naquela cruz que Ele morreu por nós. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você. Deus abençoe você em nome de Jesus. Até a noite às 19h30. Deus abençoe em nome de Jesus. E o véu se rasgou, me conectou com o Pai. E só porque não pôde ficar mais, me disse vai. E todo pecado o Rei da Glória já venceu. E já não sou mais eu, e já não sou mais eu, e já não sou mais eu, porque sozinho eu não consigo, Deus, me ajude a ser mais teu. Me ajude a ser mais teu. Me ajude
ajude a ser mais teu. Me 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 ajude a ser mais teu.